preste atenção nessas camadas. Este é o bolo Napoleão mais fácil que você vai fazer na sua vida, sem forno e com ingredientes bem simples. E fica assim, tão bonita. Fique comigo porque, embora pareça complicada, não é nada disso e quando você provar, vai me entender. Vou fazer um creme de confeiteiro com 120 gramas de amido de milho, a mesma quantidade de açúcar, 3 ovos, 1 litro de leite e 4 colheres de manteiga. E depois biscoitos que sejam crocantes ou bolachas folhadas. Use a forma que você quiser. Se não tiver uma forma de silicone removível como eu, pode forrar uma com papel acetato ou plástico para que desenforme perfeitamente. E o primeiro passo, você está vendo? Já? Coloque os biscoitos do jeito que estão, sem molhar nem nada, eles vão se umedecer depois na base, assim já fica tudo preparado e coberto. Se quiser, pode usar outros tipos de biscoito, mas sempre deixando a base bem coberta. Nem preciso dizer que isso se faz com as mãos bem lavadas. Depois de preparar a base da forma, já começamos a receita. Vamos fazer uma espécie de creme de confeiteiro e ainda por cima, numa versão rápida e expressa. Em uma panela, vamos colocar uma parte do litro de leite. Isso mesmo, como você ouviu, só uma pequena parte. Também adicionamos o amido de milho, também chamado de maisena ou fécula de milho, e o açúcar, tudo junto, porque vamos misturar tudo. E assim, com o leite em temperatura ambiente ou frio, ele se dissolve muito mais rápido. Então a gente mexe um pouco e você vai ver como num passe de mágica, só de mexer um pouco, dissolve perfeitamente. Aí está o segredo, misturar bem desde o começo. Quando você não ver mais grumos nem nenhum pedacinho de amido de milho por aí, é quando vamos adicionar os ovos. Eu coloco 3, tem gente que só coloca as gemas, mas você pode colocar tudo. Se você quer uma textura cremosa, é só isso. Você vai mexer algumas vezes para que o ovo se dissolva. E então, sim, quando você já não vê mais a diferença entre gema e clara, é hora de ligar o fogo, colocar em fogo médio e mexer sem parar. Misture e quando perceber que está quente, será o momento de adicionar o restante do leite. Então eu tenho o leite nessas 2 xícaras bem grandes e adiciono sem complicação. Depois é só continuar mexendo. Se você não tiver um batedor, pode usar perfeitamente uma espátula de confeitaria, como eu faço nesse caso, ou também uma colher de pau. A questão é que não risque muito a panela. Quando tudo começa a esquentar, vai se transformando em um creme mais denso bem rápido, então é preciso ficar de olho. E quando engrossa, já começa a cheirar maravilhosamente bem. Buscamos uma textura bem densa, mas que ainda possa ser considerada mais ou menos líquida. Quando você perceber que chegou nesse ponto, é hora de adicionar a manteiga, que eu tenho aqui. Não coloque no começo, este é o momento certo. Graças à temperatura da mistura, a manteiga vai se dissolver rapidamente, então mexa e certifique-se de que ela se desfaça completamente. Isso dá um brilho e uma suavidade incríveis. E agora vamos para a forma do começo, que espero que você não tenha esquecido dela. Base de biscoitos. Camada de creme. E repetimos. Com a parte de trás de uma colher ou espátula, alise um pouco para facilitar colocar o biscoito. Não precisa ficar perfeito, a mágica está nas camadas. O que é interessante, assim como fizemos no começo, é ir colocando os biscoitos com um pouco de carinho, de forma que cubram praticamente toda a superfície da sua forma. Você vai ver, algumas você vai ter que partir em pedacinhos, mas não tem problema. Um pedacinho de biscoito funciona igual a um biscoito inteiro. Eu recomendo um biscoito crocante e com um pouco de corpo, não folhado, esse tipo de biscoito chamado Lady Finger, pão de ló ou como você chama aí na sua casa.
E já que estamos nisso, que ideias você tem? Que biscoitos você acha que vão ficar ótimos? Se você usar uma forma mais estreita, menor, vai ficar com mais camadas e o bolo ou torta vai ficar mais alto. Então não se preocupe, coloque as camadas que você precisar, mas lembre-se, é interessante sempre terminar com uma camada de creme. Fica mais bonito, mais decorado e além disso você pode dar um toque final de decoração na superfície sem precisar gastar nada especial. Eu simplesmente polvilho um pouco do biscoito das mesmas que usei. Assim eu dou a mesma crocância que vai ter por dentro e um sabor que vai ficar equilibrado. Fácil, simples, bonito e também barato. Olha, isso também é importante. Uma vez que estiver morninho, guarde na geladeira até a hora de servir. E eu recomendo que esteja bem geladinho, então no mínimo 4 horas. Aliás, eu digo geladeira, e aí na sua terra, como vocês chamam? Geladeira, refrigerador, tem outra palavra? Vamos lá, quero aprender com você. Agora você vê que é hora de desenformar. Se você tiver uma forma dessas que solta fácil, melhor ainda. Se não, é só virar e passar para outro prato. Depois que você estiver pronto, olha de perto. Impressionante esse bolo que preparamos quase sem esforço. Parece de confeitaria, mas foi você quem fez? Para cortar, certifique-se de que a faca esteja úmida, molhe um pouco e limpe a cada corte. Nesse tipo de sobremesa que é cremosa, essa é a maneira de fazer o corte ficar reto, fino e sem sujar tudo. Você vai ver como vamos enxergar as camadas, perfeitamente. Não acredita em mim? Olha de perto, cortado como os profissionais. Típica torta que você faz uma vez e depois sempre faz. Perfeita para comemorações. E é aqui que começa o meu questionário. Eu já sei que você adora isso, mas com certeza está pensando em alternativas. Primeiro você pode mudar a cobertura, colocar cacau, colocar pedacinhos de chocolate, colocar uns canudinhos, não sei. O que você acha? E em segundo lugar, como eu disse, o biscoito muda tudo. Você pode adicionar diferentes tipos de biscoitos, buscando diferentes combinações de sabor, e o resultado sempre vai ser assim, cremosinho e com as camadas de biscoito. Uma combinação que todo mundo adora. Tenho certeza de que você também vai gostar. Se você gosta de sobremesas fáceis e elegantes, já sabe. Inscreva-se no Golossolândia, porque aqui a gente prepara muitas coisas gostosas. E me diga nos comentários, você faria isso para uma comemoração? Até a próxima. Inscreva-se no canal.